Olá! O vídeo de hoje é sobre motivos que levam à escolha de um parceiro. Então, a primeira coisa para a gente pensar é que existem fatores conscientes e inconscientes que podem fazer com que a gente acabe escolhendo um determinado parceiro para constituir uma relação amorosa. Então, algumas coisas, se referem muito à similaridade, a coisas que são parecidas, coisas que a gente se identifica, mesmos gostos, interesses, objetivos. Isso também tem uma outra faceta, que é de que muitas vezes a gente tem coisas em comum que aparentemente não são comuns. Por exemplo, defeitos, algumas características mesmo, sabe? A questão de como que cada um lida com dependência, independência, com níveis parecidos de necessidade de intimidade, de afastamento. Essas coisas, em geral, são muito comuns entre aquelas pessoas que constituem aquela relação. Eles têm um nível muito parecido, forças, fraquezas, mesmo que a um primeiro momento assim, à superfície, isso não fique claro. Mas se você for olhar um pouco mais profundamente, você vai identificar que são características similares dentro daquela relação. Então, aquelas pessoas têm essas características em comum e que acabam influenciando, e levando o relacionamento ali a ser constituído. Também tem uma outra questão que é que às vezes a gente procura nessa outra pessoa alguma coisa que a gente não reconhece na gente mesmo, na nossa própria personalidade, mas que a gente vê na personalidade do outro e que isso acaba de certa forma complementando também aquilo que eu sinto que falta em mim, que não está muito claro. A gente tem muito uma busca de completude mesmo nas relações amorosas, então muitas vezes as pessoas buscam alguém, buscam um parceiro para tentar completar, ser a outra metade da laranja, e acabam buscando alguma característica que, como eu disse, até aparentemente pode ser muito oposto, mas que no fundo pode trazer um registro aí de características da própria pessoa e que ela não reconhece. A um primeiro momento, essas características até podem ser assim muito idealizadas, parecer que é super especial, a pessoa tem aquela característica, e que depende, no momento de separação, por exemplo, aquilo que se torna mais repulsivo, que a pessoa não aguenta mais olhar. Já era difícil olhar nela, que dirá conviver com aquilo, com aquela pessoa o tempo todo. Mas são algumas coisas também, então coisas assim similares e também outras coisas que eu entendo que assim são complementares, que vão complementar aquilo que eu gostaria de ser, aquela pessoa que eu gostaria de me tornar e que eu vejo isso na outra pessoa. Outro ponto também, que a gente pode observar, que tem muita influência, é a questão transgeracional. O que é isso? É a gente olhar além da nossa própria geração e olhar a geração, dos parceiros. Então, como que foi constituída a relação conjugal dos pais, do homem, da mulher, ou que seja duas mulheres, dois homens, independente do gênero, mas como que é essa família de origem, como que era a relação que eles tinham? Independente, de ser bom ou ruim, muitas vezes se torna uma referência daquilo que eu quero ser, do que eu quero para minha relação ou daquilo que eu não quero ter na minha relação. E aí a gente vai olhando para os relacionamentos, e as pessoas ali buscando esses parceiros que vão, de certa forma, satisfazer ou aquele referencial, positivo, ou um referencial que eu não quero seguir, então que eu quero fazer o oposto. Ainda assim, gente, como a gente está falando que são questões conscientes e inconscientes, é muito comum também que às vezes você faça algumas escolhas achando no primeiro momento que você tá buscando algo totalmente diferente, aquela pessoa é diferente daquele padrão familiar que você não quer repetir. No entanto, isso é só o aparente. No fundo, com o passar do tempo seguindo aquela relação, você se dá conta de que você está envolvido na mesma situação, no mesmo tipo de relacionamento que você não queria repetir de um modelo familiar anterior. Então, tem várias questões, que estão envolvidas nessa escolha e que não são claras, totalmente claras, num primeiro momento e mesmo a um tempo maior de relacionamento, A pessoa não consegue perceber, ela não consegue se dar conta. Então, essas questões, elas têm muito impacto, têm muita influência. Vocês talvez já tenham visto situações, de famílias, por exemplo, que vivem abusos. Então, a gente tem lá, uma mulher que é vitimizada, que ela tem uma relação abusiva. Aí a filha, não aguenta ver aquela situação, às vezes até procura um parceiro, assim,
para realmente sair daquela situação, achando que aquele parceiro vai oferecer tudo diferente, mas quando ela percebe, ela está envolvida numa outra relação também em que ela sofre abuso. Então, é uma relação também abusiva, violenta. E aquilo vai se repetindo ao longo das gerações. Então, é uma das grandes questões, né, que a gente, quando pode deixar mais claro esses fatores inconscientes, ajuda muito mais, porque dentro desse fator transgeracional também são repetidos traumas, conflitos e às vezes as escolhas, sem que a própria pessoa se dê conta, elas são repetidas, assim como aquilo que ela queria fugir, mas que na verdade ela acaba concretizando. Então, né, muitas coisas aí, né, fatores conscientes, inconscientes, similaridades, buscar características que me completem e também ter a própria referência da família como modelo. Bom, por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!